Olá, família! Estamos juntos mais uma vez. Um domingo de muita alegria, que a gente possa trazer Jesus para pertinho de nós, fazer as nossas reflexões, num processo de educação do espírito, educação dos nossos corações, para poder estarmos preparados para a grande tarefa que é também educar os corações das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, mas antes eu quero fazer um agradecimento especial, todo o carinho que eu tenho recebido, as mensagens dizendo que o conteúdo, né, o que eu tenho colocado de estudos, de reflexões, de mensagens, tem promovido muita alegria, muito bem-estar para muitas pessoas. Então, esse é o objetivo. Quando a gente resolveu fazer um canal, resolvi colocar os vídeos, fazendo leituras comentadas, e esse estudo, que era minha grande vontade, trazer novamente a evangelização, pensando nos pais, nas famílias, para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho, né? Manter. E eu acho que nunca se produziu tanto no meio espírita em matéria assim de estudos, de preces, meditações, vibrações, tratamentos, mas principalmente muitos estudos baseados na doutrina dos espíritos e no Evangelho. E essa é a nossa proposta de a gente fazer esse estudo. Nós temos por base essa obra Educadores do Coração. E hoje, capítulo 4, diz o Walter Marcelo: realizamos nosso aperfeiçoamento espiritual pelo trabalho árduo e incessante da autoeducação e podemos auxiliar o aperfeiçoamento dos outros, principalmente da criança, pela prática dos princípios superiores da vida, consubstanciado no amor evangelizado. Veja que ele fala no trabalho árduo. Isso me fez lembrar, e hoje nós vamos aqui consultar muitas obras, o nosso querido Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 909, que está no capítulo da perfeição moral, capítulo 12, falando das virtudes e os vícios. A questão 909 diz Kardec: o homem sempre poderia vencer suas más inclinações, más tendências, mediante seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. A gente precisa ficar com essa palavrinha, porque quando Walter Barcelos fala do trabalho árduo, do aperfeiçoamento espiritual, a gente pode lembrar dessa orientação dos espíritos dizendo que sim, nós podemos vencer essas más inclinações que nós trazemos, os nossos vícios, pelo trabalho, né, de autoeducação, de autoconhecimento, que é a questão 919, e que isso não exigiria de nós grande esforço se nós tivéssemos vontade. Vontade é um motor que nos impulsiona a fazer as coisas. Se nós não temos a vontade, nós dificilmente realizaremos, cumpriremos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, ou enfim, faremos qualquer outra coisa. É preciso fazer um esforço maior quando a gente não tem vontade. Então, o esforço ele vai ter que ser feito para a gente sair daquela inércia, começar a desenvolver uma atividade nova, fazer esse processo de reflexão. O processo de autoconhecimento é um processo terapêutico e a gente faz esse mergulho dentro de nós que nem sempre é muito fácil.
preciso se dedicar, ter vontade, e a vontade faz com que a gente persista, principalmente quando ficar mais complicado, a gente se deparar com dores, com histórias assim mais sofridas. Nós precisamos ali de um apoio, por vezes, terapêutico, mas é preciso lembrar que é necessário fazer um esforço. Ainda que seja pequeno, mas sempre um esforço. E quanto maior a vontade, mais tranquilo vai fluir. Mas se não tivermos a vontade, a tendência é ter que fazer um esforço maior para manter esse processo. Então, os pais, os educadores, precisam fazer esse trabalho consigo mesmos. E é o que nós vamos discutir hoje, principalmente quando ele vai aqui começar a entrar na questão dos maus hábitos. Para formar na formação dos bons hábitos nos filhos, isso precisa ser realizado, né, com dedicação, com empenho. Né? Os pais, os educadores precisam ter uma atitude de responsabilidade. A gente fala de consciência, né, para saber realmente conduzir esse processo. Então, para formar bons hábitos, a necessidade de eliminar os maus. Nós vamos precisar fazer esse trabalho, né, de revisão do que nós temos. Né? É o autoconhecimento daquilo que nós já trazemos, está na nossa bagagem espiritual. Então, lembrando as questões, por exemplo, das nossas características, nossos temperamentos. Nós precisamos olhar para aquilo que nós manifestamos, as nossas características, e poder regular, equilibrar. Não, a gente já conversou a respeito, né, de como é que a gente deve pedir, né? A gente aprender um modo de falar, um modo de se comunicar. Esse vai ser o cerne hoje da nossa conversa. No Evangelho de Mateus, ele coloca aquela passagem em que Jesus fala a respeito dos maus hábitos. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 19. Nessa passagem fica muito claro que o que sai da nossa boca procede do coração. Veja que o que está procedendo do nosso coração, senão, né, adultério, assassínio, falso testemunho, então mentir, falar mal, né? Isso significa que estamos cultivando essas características em nós. Partem de maus pensamentos, maus sentimentos. Nós precisamos compreender que o mal está ainda em nós. E isso também me faz trazer para reflexão a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus falou do joio e do trigo, ele fez referência ao o senhor daquele campo, né? Ele ia semear aquele campo, cultivá-lo com a boa semente do trigo. Ele jogou as sementes e à noite veio o inimigo e jogou as sementes de joio. Quando perceberam o joio, né, que as sementes estavam misturadas, o Senhor das terras disse para deixar que o joio crescesse junto com o trigo. São plantas muito parecidas. Elas precisam crescer e chegar no máximo. Então, é preciso que o mal apareça, chegue no máximo,
para que ele seja reconhecido, para que o joio seja reconhecido, ele precisa se desenvolver ao máximo para chegar à época da colheita. Então, com essa história, nós temos essa analogia que a gente faz, já sabendo que estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda predomina. E nós temos aqui, na obra de Hernani Santana, Universo e Vida, que ele diz o seguinte, muito pertinente para a nossa reflexão. Em sua grande maioria, os espíritos terráqueos não são, na atualidade, deliberadamente maus, embora estejam muito longe de ser conscientemente bons. Ele fala que nós pendemos, ora para impulsos superiores e ora para inferiores, experimentando, né, uma gama de sensações, de experiências múltiplas, ao sabor desses improvisos, crises de animalidade e anseios de integração com o céu. Com essa passagem, o que nós temos? Que ao vivermos num planeta de provas e expiações, nós temos uma propensão para o mal, mas veja que ele fala que não é deliberadamente, a gente não faz, não são todos, né? Mas alguns fazem. Ele diz que a maioria não age por maldade, porque a maldade está em nós. Lembrando que Deus não criou o mal, né? O mal é quando nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos das leis divinas. Então, o mal que a gente chama é quando nós fazemos algo que está distante, apartado do bem, distante dessas leis. Significa que está em nós. Por isso que Jesus falou, o que sai de nós, o mau pensamento, sai de nós, né, do nosso coração, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, nessa passagem de Mateus. Tudo isso está interligado para mostrar que vai chegar um momento, e nós temos sentido isso é uma realidade, que o mal está no auge, né? Nunca se apareceu tanto mal, tantas situações em que a gente descreve como sendo, né, o mal, a maldade, vícios, né? E por conta disso, chegando nesse desenvolvimento máximo, é que o joio vai poder ser ceifado, ele vai ser retirado, e diz Jesus que vai ser atado e jogado ao fogo, vai ser queimado, enquanto o trigo vai ser guardado, ele vai continuar, ele vai se tornar pão. Então, eu já uma vez coloquei essa questão, nos identificamos como trigo ou como joio? Se nós estamos, ainda que não conscientemente fazendo bem, né, nós não somos ainda espíritos bons, mas estamos caminhando para esse despertar. Por isso que nós estamos trabalhando essa questão do autoconhecimento, a autoeducação, fazendo o esforço para vencer as nossas más tendências, é para que nós possamos agir com a consciência. Consciência que é o quê? Cumprindo com as leis divinas que estão na nossa consciência. Com isso, o que a gente tem que considerar? Continua aqui a reflexão de Walter Barcelos, que nós somos um espírito eterno, tá? Nós temos essas más inclinações, os nossos maus hábitos, e precisamos desenvolver, né, boas qualidades, e precisamos da ajuda dos nossos educadores, dos nossos pais. Então,
Quando os pais estão preocupados só no desenvolvimento da inteligência, não se importando com as outras características, as características morais, nós vamos ter um problema, né? Com crianças crescendo sem esse norte, sem reconhecimento dos valores, se sentindo até desorientadas, sem um sentido para a vida, a competitividade, um nível de estresse, isso tudo começa a fazer parte da vida desde cedo. Então, nós precisamos começar a ficar atentos para que esse processo de cuidado, né, de educação, ele seja da inteligência e dos aspectos morais, dos valores. E ele vai dizer que a ausência do bom comportamento do pai ou da mãe, então a gente coloca em termos dos educadores, pela posição de invigilância e indiferença moral, em realidade não contribui para a educação do sentimento e do caráter da criança. E vamos para o Evangelho, né, o Novo Testamento. Aqui uma passagem em João, capítulo 13. Eu acho o Evangelho de João de uma amorosidade, de uma beleza. E nessa passagem, então, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Eis ele falando, né, pegando uma bacia, né, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com um pano com o qual estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, esse disse: Senhor, tu lava os meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse: O que eu te faço agora não sabes, mas depois saberás essas coisas. Pedro lhe diz: Jamais lavarás os meus pés, por todo sempre. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Simão Pedro lhe diz: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe diz: Quem foi banhado não tem necessidade de lavar senão os pés, já que está inteiramente limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Então, essa parte que eu li é do versículo 5 até o 10. E nós temos Jesus lavando os pés. Nesse diálogo com Simão Pedro, né, disse que Jesus não lavaria, ele era um mestre, né? Como assim vai lavar os meus pés? Não vai lavar. Mas quando Jesus disse que que ele fazia, eles não sabiam, mas que se não lavasse, os discípulos não teriam parte com ele, Simão Pedro pede para que lave e lave ele por inteiro. Jesus disse que não havia necessidade, tá? Que eles já tinham sido banhados. Os discípulos já tinham sido banhados ali daquela vivência com Jesus, né? Tudo que Jesus sabia, Jesus dizia, né? O que eu sei, aprendi com meu pai, ele ensinava. Veja que adiante, no versículo 14, portanto, se eu, sendo o mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Versículo 14 e 15. Nessa passagem, Jesus dá um exemplo. Ele é um mestre e ele lava os pés.
um exemplo de humildade, em que ele mostra para os discípulos que se eles não aprenderem a ser humildes, eles não poderiam ter parte com Jesus. Simão Pedro, de uma forma muito orgulhosa, dizia que o mestre não lava os pés dos seus discípulos. Então você é o mestre, não vai lavar os meus pés. Mas ele queria tanto estar com Jesus que quando Jesus disse que se não lavasse, Simão Pedro não poderia ter parte com Jesus, então ele pede para ser lavado. E com isso Jesus diz, é o exemplo que eu precisava dar. E terão parte comigo aqueles que são humildes, né? Bem-aventurados os humildes. Com exemplo. Ali é uma passagem que Jesus está dizendo a importância do exemplo. Então, nós temos aqui a ausência do bom exemplo dos pais e dos educadores não contribui, né? Uma indiferença moral não vai contribuir na educação das crianças. Precisamos dos bons exemplos. Precisamos ali dessa importância, né? Dessa consideração. Os pais e os educadores precisam se preocupar com o aspecto da educação moral dos filhos. E no capítulo na parte, né, do capítulo 4, que ele fala dos maus hábitos dos pais, certos pais inconscientes, então veja que a expressão inconscientes, e eu já falei, eu acho que desse livro, foi escrito por Daniel Siegel e Mary Hartzell, Parentalidade Consciente. Ele é um médico e trabalha com pediatria, psiquiatria, um neurocientista, e Mary, uma educadora que também tem formação em psicologia, também trabalhando com pais, crianças e professores. Essa obra ressalta bem pelo título, né, que é preciso ter consciência do que se faz. Então, quando os pais são inconscientes, nós não agimos com atenção. Nós somos inconscientes naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz, conosco mesmo e com os nossos filhos, com as nossas crianças. Então, eu não presto atenção. Eu não dou importância, eu ajo de forma automática, muitas vezes eu reajo aos acontecimentos da vida. Eu não estou ali percebendo o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo para poder modelar o meu comportamento naquelas situações. Então, nós falamos em modelar o nosso comportamento, né, com base nos ensinamentos de Jesus, mas nós só podemos fazer isso, Jesus ser o nosso modelo e guia, nós podemos modelar o nosso comportamento se nós estivermos conscientes. Caso contrário, nós vamos agir de forma automática, muitas vezes por impulsos, como eu li na obra ali, Universo e Vida. O Santana falou que nós não agimos deliberadamente pelo mal, mas não temos uma ação consciente no bem. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência. E como que a gente vai desenvolver? É prestando atenção no que a gente está sentindo, pensando e falando. Então, eis que ele traz uma frase que é de um ditado bem conhecido: faça o que eu digo e não olhe o que eu faço. Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quando ele diz isso, neste livro, né, que eu mencionei, veja que interessante, né, os neurocientistas trazendo essa questão. Deixa eu só achar a página aqui.
Tinha uma situação que ele colocou de uma criança que percebeu que a mãe estava muito triste e ela pergunta para a mãe, né, o que aconteceu? Você está triste? E a mãe fala que não é nada demais. Agora me fugiu a página. Tá aqui. Bloqueando, peraí, consciência. Eu me perdi um pouquinho nas páginas, mas vamos lá. Ele fala o seguinte: a criança ficará confusa com essa mensagem dupla. Sua experiência lhe diz uma coisa, ao passo que as palavras de sua mãe estão passando uma mensagem contraditória. Se há uma discrepância entre o verbal e o não verbal, é muito difícil para uma criança tentar entender a confusão e a incoerência da comunicação. Então, veja que se a gente dá uma mensagem, e aí o Walter Barcelos coloca que pais acreditam que falar belas palavras, dar noções de religião, impor normas, exigir disciplina, né? Essas palavras bonitas, falar o que deve ser feito, não pode mentir, tem que ser honesto, tem que falar a verdade, tem que, né, se comportar de determinada forma, mas os pais não dão um exemplo, né? Como isso, né? Essa passagem que ele coloca, a mãe está manifestando uma emoção e pelas palavras ela está negando. Então, veja que nós podemos pensar aquilo que nós estamos sentindo, nós podemos mentir, que foi o que Jesus falou, né? Sai da nossa boca aquilo que está no coração, ainda que eu pense, né? Vá refletir, eu falei assim, melhor não dizer, mas a gente escolhe mentir para uma criança, dar uma mensagem para a criança que é contrária àquilo que ela está percebendo. E é muito importante começar a entender, e a gente já conversou, então uma retomada, de que a comunicação ela se dá de forma verbal, pelas palavras, e não verbal. Então, essas palavras, né, que muitas vezes a gente, né, tá proferindo, elas vão perder o sentido ou vão ficar incoerentes com o comportamento, e esse comportamento é a comunicação não verbal. Então, como que eu estou manifestando através do meu corpo e das vibrações energéticas. Então, é muito interessante quando esses autores, eles colocam esse aspecto, também considerando, né, a conexão da mente. Ele diz: o cérebro é capaz de detectar a intenção de uma pessoa. A gente pode trocar aqui o cérebro por mente, né? Que a mente, ela capta como uma antena aquilo que provém da outra pessoa. E o cérebro recebe e traduz. Veja que também na obra do Santana, Universo e Vida, ele explica esse processo. Tá? O pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade. Então, é a capacidade de a gente refletir. Tá? E propriedades químio-eletromagnéticas, que é constituída por partículas subdivisíveis, de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Quando a gente
pensa, e eu posso falar aqui, pensem numa maçã. Ainda que eu fale em pensem numa maçã amarela, não existe maçã amarela, mas o nosso pensamento nós somos capazes de criar, tem a plasticidade. Então, é uma matéria viva, né? Quando a gente vai pensando, a gente vai moldando, vai usando dessas energias e vai criando. Partindo da mente que a elabora, então, a mente elabora o pensamento, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, ou seja, vai se difundir no corpo, primeiro através do centro coronário, espraiando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Então veio que a mente, né, ela vai criar o pensamento que vai, né, com uma radiação ser captada pelo centro, né, o coronário, e pelo cérebro. Então, o cérebro capta e transforma isso em estímulos, em impulsos, né? Vai ser traduzidos por impulsos para o nosso corpo, e o nosso corpo se manifesta. Tá? É disso que ele está falando. Veja que a neurociência está considerando, tratando esses aspectos que o Espiritismo já está aí já há algum tempo nos orientando. Então, é muito bom verificar que está tendo essa coerência, né? Esse encontro. Então, ele diz que o cérebro ele vai captar, então, a mente que transmite para o cérebro a intenção da outra pessoa. Então, o que a gente está captando? Nós estamos captando aquilo que vem do outro, a energia que vem do outro. Percebemos as emoções de outra pessoa. Esse estado é automático e inconscientemente criado dentro de nós. Veja que é um processo que, se automático e inconsciente, a gente tem que estar atento, orai e vigiai, Jesus dizia. Por quê? Né? A vigilância ela é muito importante, porque nós vamos captar as emoções das outras pessoas. Podemos captar coisas muito boas, alegres, né? Como a gente também pode captar a presença de espíritos que estão mais perturbados, e ele coloca, podemos ver uma pessoa chorar e também chorar. Ele vai entrar pela explicação mais orgânica, né, dos neurônios espelho, mas a gente sabe que transcende isso. Então, enquanto eles ainda têm uma visão materialista, nós temos uma visão espiritualista, em que nós sabemos que isso é uma comunicação que se dá de espírito em espírito, um mecanismo de sintonia, mas ele considera esse aspecto. Tanto que ele coloca que está na base da empatia. Quando a gente fala da empatia, fala de sentir o que o outro está sentindo, é realmente nesse aspecto. Nós vamos sentir o que o outro está sentindo, porque nós vamos captar essas vibrações, essas radiações do pensamento. Se nós pensamos afetar, né, isso afeta o nosso corpo, o que a gente pensa também afeta os outros. Isso é captado pelos outros. Nesse sentido, é preciso estar, então, atento, vigilante, qual é essa matéria, essa energia. E ele diz que, então, uma mente se torna interligada com outra mediante o partilhamento dos jorros de energia que são nossas emoções. Então, nós sentimos e vamos jorrar essa energia, e nisso vai fazer com que nós partilhemos, vamos
compartilhar, nós vamos emitir e outra pessoa vai captar. Então, nós somos capazes, a neurociência já está comprovando que nós somos capazes de perceber, de sentir as emoções que partem das outras pessoas. Isso se deu o nome de empatia. Tá? Quando a gente fala em empatia, nós estamos falando de uma sintonia que ocorre. Então, ele vai falar da conexão sintonizada com um adulto empático. Então, um adulto que ele capta as emoções que vêm da criança, né? E pode responder a isso. E as crianças, elas vão se sentir bem quando o adulto compreende as suas emoções, quando o adulto compreende o que ela tá querendo, tá sentindo, o que se passa no mundo interno dela e responde a isso de uma forma acolhedora, compreensiva. Então, pois suas emoções receberam ressonância e reflexão. É nesse ponto que a gente precisa chegar, nos desenvolvermos a esse ponto de nos tornarmos adultos responsivos, empáticos, né, capazes de corresponder de forma coerente àquilo que as crianças estão sentindo. Então, essa é uma comunicação. Isso é a base da comunicação. Então, a comunicação não é simplesmente o uso da palavra. A comunicação se dá por essa troca de energia, troca de pensamentos, de emoções. E essa troca, ela precisa se dar de forma empática. Então, além de eu poder captar, né, compreender ali as emoções da criança, o que ela está sentindo, também poder ouvir. Nós não somos educados a ouvir. Essa é a realidade. Os psicólogos, terapeutas, eles têm um preparo, né? Eles estudam, eles têm um direcionamento, umas técnicas, um manejo para poder ouvir, né? Ter uma escuta diferenciada. Então, eu vou dar aqui um exemplo no livro, ele é interessante que ele coloca que a professora, ela coloca uma regra na aula. Ela diz para os alunos ficarem sentados, fazendo suas atividades, cada um fazendo a própria atividade, então, sem consulta. Tá? E uma criança fica com dúvidas, ele se levanta e vai até a professora e diz para a professora que, a princípio, ele não fala, ele espera a professora terminar ali o que ela estava fazendo e depois ele pergunta para a professora que ele está com dúvida e a professora diz para a criança que ele não está ali. Uma criança de 5 anos, a professora vira para ele e fala assim: você não está aqui. A criança fica confusa, porque ela está ali, a professora está ali. Então, como é que eu não estou? A criança, ela funciona com pensamento concreto. Não dá para abstrair e tentar entender o que a professora está querendo dizer, que a criança não deveria estar ali, que ela deveria estar sentada, obedecendo as regras que ela colocou. Então, é uma pessoa que não foi capaz de perceber aquela criança e para a comunicação se dar, e a comunicação se presume que quando ela acontece há uma conexão entre as pessoas que estão ali se comunicando, é preciso que haja, né, essa interação, que a gente ouça e veja. A visão é interessante porque ela é colocada, inclusive, em algumas pesquisas, e eu posso citar de um colega meu de faculdade, o Fernando
Braga da Costa, ele fez uma pesquisa de mestrado em que ele se vestiu como gari e no campus mesmo da psicologia, os colegas, né, que a gente convivia ali, esses colegas passavam por ele e não cumprimentavam, não falavam com ele. Então ele se sentiu invisível e ele fez um estudo a respeito dessa temática, como que algumas pessoas elas são invisíveis, embora elas estejam ali de carne e osso, né, fazendo as suas atividades, mas de um modo geral assim não são percebidas pelas outras. A gente não cumprimenta determinadas pessoas que exercem certas funções. Por que isso acontece, né? Por que algumas pessoas se tornam invisíveis? Então, as crianças também se tornam invisíveis para a gente em algum momento, quando os nossos interesses estão acima dos interesses da criança. Só que a criança, ela precisa desse adulto ser acolhedor. A criança, tem um vídeo, inclusive, no YouTube, de uma criança que está com 5 anos de idade, apresentando para os pais, a partir dos estudos da neurociência, que elas precisam, para se desenvolverem, da comunicação, da conexão, do brincar e do dar e receber. Elas precisam dessa troca. Quando nós falamos em escutar, é uma escuta acolhedora em que a gente vai além do que está posto, então, do que simplesmente aquilo que foi dito, né? Veja que ele também trata da questão da escuta. Então, na comunicação contingente, os pais prezam o ato de escutar. É frequente os pais não escutarem uma mensagem que a criança expressa por estarem preocupados com os próprios pensamentos e sentimentos. A verdadeira mensagem de uma criança nem sempre é prontamente evidente. E os pais têm de decodificar a mensagem para entendê-la. Então, não é uma tarefa fácil. Nós precisamos fazer esse trabalho de aprimorar a nossa escuta. Meu filho uma vez me disse que ele não ia fazer psicologia porque escrevia demais. Na época eu estava fazendo meu mestrado e de fato eu estava escrevendo muito. Se a gente fizer uma escuta literal, a gente pode pensar que ele não gosta de escrever. Ele está dizendo que não vai fazer psicologia porque a psicologia escreve, ele acha que psicologia escreve muito, ele não gosta de escrever, bom, encerrou o assunto. Mas o que ele estava querendo dizer? É preciso decodificar. Ele estava dizendo para mim que, olha mãe, você fica muito tempo escrevendo e não dá atenção para mim. Então, essa codificação precisava ser feita. Então, por uma escuta acolhedora, empática, porque para poder ouvi-lo, eu teria que me conectar com ele, com o sentimento dele. O sentimento dele era: eu quero me conectar com você, eu quero brincar com você, eu quero estar com você. Mas você passa muito tempo aí, escrevendo, longe de mim. Eu só posso fazer uma escuta desta forma se eu estiver conectada com a criança, com os seus sentimentos, eu estiver em sintonia. Sintonia, nós trabalhamos isso na questão da mediunidade. Fica uma dica, a obra, acho que está aqui, a obra de Peralva, Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que ele fala da sintonia, significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão,
ressonância ou equivalência. É, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. Então, a sintonia faz com que a gente entre em conexão, em harmonia. Nós podemos entrar em sintonia com os espíritos que estão perturbados, porque nós refletimos isso. Nós estamos vibrando isso. Trata-se de vibrações, como ele colocou. Então, o que eu estou vibrando? Eu estou vibrando amor, eu estou vibrando raiva, tristeza. O que eu estou vibrando? Eu vou atrair, vou entrar em sintonia. Então, é preciso começar a pensar no que nós estamos vibrando, no tipo de conexão que nós estamos fazendo, a comunicação que nós estamos estabelecendo com os nossos filhos, conosco, com as pessoas em torno, né? Não é só com as crianças, é a comunicação que a gente se estabelece com todas as pessoas, verbal e não verbal. Muitas vezes a gente tenta controlar a comunicação verbal, falando aquilo que nos interessa, mas a comunicação não verbal, como ela é a base dessas energias, ela é com a base das emoções, ela não disfarça. Então, preciso pensar, precisa prestar atenção mais a isso, né? A qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, a capacidade que nós temos de sentir o que o outro está sentindo, uma relação de empatia, para estabelecer as comunicações, as integrações, fazer uma escuta mais acolhedora para poder, sim, em conexão e sintonia. Quero agradecer a todos, muito obrigada por esse momento, por esse encontro, que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.